Oi, gente! A gente tá com um quadro novo aqui no Marinando, que é o Cozinhando e Conversando. E hoje eu cozinhei e conversei com Isa Angioleto, que aceitou o nosso convite de ser a primeira convidada. Então, Isa, conta pra gente, pra todo mundo, o que você cozinhou aqui hoje. A gente fez hoje um caldo de mandioca com carne. No caso, carne de boi, mas pode ser qualquer carne. Então, fica aqui no vídeo que você vai aprender a fazer esse caldo, que, sério, tá espetacular. Ô, Isa, me conta como que você começou a brincar de cozinhar. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Meu pai sempre cozinhou bastante coisas em casa, assim, feijoada. Meu pai cozinha muito, E ele sempre gostou mais dessa parte. Minha mãe sempre curtiu fazer mais doce. E meu pai sempre gostou de fazer essas coisas do dia a dia, salgados, feijão, feijoada. Eu sou fissurada em feijão por causa dele. E a minha avó também é cozinheira. Minha avó cozinhou na escola por 30 anos. Mentira, merendeira. A minha avó foi merendeira do CAP a vida inteira. Que legal. E aí... Acho que tem muita gente que tá assistindo Muita. agora comendo comida da sua avó, então. Pode ter certeza. Eu falo que eu sou neta da Elisa, todo mundo fica... Ela era sua avó? Eu falo, ela era minha avó. Ela é minha avó. Cozinha até hoje. Ela não sabe fazer coisa pouca, tá? Você chega na casa dela, é panelão. Né? Até hoje. E por causa deles, assim, eu gosto do básico. Gosto de um básico bem feito, assim, legumes, né, bem temperadinhos, salteados, tal, grelhadinhos. Mas era muito da correria da minha mãe, ela não conseguia cozinhar muito, né, meu pai também. Nessa época não parava, então se eu queria comer uma coisa gostosa, eu tinha que fazer. Sobrava pra você. Sobrava pra mim. Ó, alho pra panela, com casca. Com casca mesmo? Com casca. Sério? Cebola também, você tirou, né? Eu esqueci de falar. Tirei, amiga. Você não falou, Tem problema. Eu preciso de direção. Não, eu nem... Eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho Não tem informação, problema, né? não tem problema. Pode ser com a casca, porque Então, na gente, casca também tem muito deixa sabor. a casca, tá? Aham. Vou botar sem casca, não deixa. Lavadinho, gente, lavadinho. Lavadinho. Esse talinho, Ah, ele é bom cortar, tá. porque ele junta muita terra. Então aqui eu corto. E aí a gente higieniza bem até ele cortado. Depois, se você vê que tá muito sujinho do salsão. Tá. E assim, a gente tá fazendo um caldo aqui meio que um padrão, né? Do mirepoix aqui, que é cebola, cenoura, salsão. Peraí, volta. Explica o que é mirepoix. Esse aqui é meio que a base. Eu já coloquei o alho, ele não conta, né, nessa base, mas ele é a base da culinária de todos os caldos, né? A gente usa cebola, cenoura e salsão. E aqui no Brasil, como é difícil encontrar salsão, a gente usa muito alho poró no lugar dele. O único segredo que tem isso aqui é não deixar ele ferver. Não pode ferver? Muita gente erra nisso. Por quê? Não, eu Porque errava nisso, amiga. porque normalmente fala assim, ferve tudo lá. Só que acontece, quando a temperatura da panela passa dos 100 graus, ou seja, ferve, os poros se fecham. Então você não solta o sabor do alimento. Então assim, ele vai parar de soltar sabor. A gente quer sabor. Então a gente põe um simmer, que fala, né? Que é aquele fogo mais baixinho. É quando a gente volta, Sei. sabe? E aí a gente tá Deixa acendendo, a gente volta e deixa ele lá. Por isso que vai um tempo. Tá ótimo. Tá dentro. Tá dentro da panela. Mas aí você tem esse monte de dica aí. Como que você aprendeu tudo isso? Eu sou formada cozinheira, eu fiz 2 anos de curso. Fiz de 2021 a 2023, eu estudei 2 anos de cozinha técnica, mas eu sempre gostei muito disso, então eu sempre busquei além do que eu tinha na escola. Pergunta, não vai sal? Não. Caldo não vai sal? Não. Nunca. Por quê? Porque ele impede, na verdade, ele não vai deixar o alimento soltar muito o sabor, ele dá uma segurada no cozimento. É igual quando a gente vai cozinhar feijão, né? A gente não põe o sal antes, porque ele deixa o feijão duro. Entendi. Então o sal, ele impede o cozimento, assim, né? Então a gente quer que ele solte o máximo possível, a gente não coloca sal antes, não. Ó, aqui a gente tem um acém. Ele tá com osso, mas a gente pode comprar já sem osso e pode já pedir pra cortarem em cubo também, que normalmente eles Facilita cortam. bem, né? Sem tampa? Sem tampa. É? Uhum. Por quê? Porque o calor vai ficar muito alto, né? Quando a gente tampa, a gente concentra o calor e a gente não quer que ele ferva, né? Entendi. Então a gente deixa aberto, porque ele é devagarzinho mesmo. Paciência. Paciência. E assim, por mais que, demora, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, na hora que a gente vê, a gente nem prestou atenção, que já passou o tempo e já ficou bom, né?
Isa, e você fez curso de cozinha, né? Fiz. Mas você pensava em trabalhar com isso ou não? Não. Não, foi só de curiosa mesmo. Foi muito assim, quando foi, né, o contexto da época. A gente estava na pandemia, surtando. O que aconteceu na pandemia, né? Surtando em casa. E eu tava precisando muito de alguma coisa pra me ajudar, assim, a tanto focar em outras coisas, a relaxar um pouco, quanto canalizar isso que eu sempre gostei de fazer. Então, na pandemia, eu já comecei a cozinhar muito mais, né? Pão toda semana. Quem gosta de cozinhar. Nossa, pão toda semana, bolo. Aprendi a fazer até o levain, fazia o fermento do zero. Eu fazia tudo na pandemia. E aí eu tinha muita vontade, tipo, de aprender a fazer mais pelo que eu fazia em casa. Mas acabei trabalhando na área, né? Eu fui, Você trabalhou? fui consultora de alimentos 1 ano. Nossa, e o que faz uma consultora de alimentos? Eu fazia tanto a parte da gestão de processos, a parte de ficha técnica na minha empresa, a gente teve uma empresa por 1 ano, quanto o meu foco era principalmente a gestão de marketing para restaurantes e as fotos. Então, eu entregava tanto as fotos para os meus clientes, quanto essa consultoria do que fazer, né? Para divulgar a marca e tal. Porque a fotografia entrou na sua vida antes da cozinha, Antes. profissionalmente, Bem né? antes. Então aí você conseguiu unir as duas coisas, que legal, Sim. né? Eu fotografo já tenho 16 anos. Caraca, e como que começou isso? Eu tinha um presente de 15 anos para ganhar da minha avó. Ela queria me dar um quarto planejado. Eu falei, o que eu vou fazer com um quarto planejado? E aí eu já gostava de fotografar, eu já fotografava com uma Cybershot da minha mãe. Nossa, Cybershot, Já. anos 2000. Fazia várias fotos, entregando a idade, né? Entregando a idade. Fazia várias fotos com ela. E aí eu troquei esse presente que ela tinha pra me dar, ao invés de um quarto, eu pedi uma câmera. Que eu vi um amigo vendendo uma que usada. demais. E aí eu ganhei essa primeira câmera da minha avó. E a gente esqueceu do alecrim. Ai, do alecrim. caldo. Gente, eu amo alecrim. É, ele faz a diferença aqui. A Tá. gente usa um raminho só, mas ele faz a Tá, diferença. vamos lá buscar então. Um alecrim fresquinho desse. Ai, você viu? Ó, Delícia. já mudou o cheiro. Já. Eu gosto de ter isso em casa, assim. É difícil cultivar alguns temperos, né? Mas o alecrim eu gosto de ter em casa. E ele fresquinho, ó, o Nossa, cheirinho uma delícia. faz toda a diferença. Bom, aqui já tá quente a panela. O cheiro da panela. E você vai usar óleo? Um fiozinho. Fiozinho de óleo? Ó, aqui um detalhe importante. Quando a gente for fazer qualquer coisa que a gente vai colocar uma carne, mesmo um caldo, o legal é selar ela antes, porque a gente tanto acrescenta sabor na panela, né? Aham. A gente vai deixar esse fundinho de carne, Aham. quanto a carne vai ficar mais saborosa, né? Tá. A própria carne ela vai se manter mais saborosa, enquanto a gente tem uma panela também com sabor que a gente acrescenta no caldo. Então, Certo. tudo que a gente for fazer, panela muito quente. Sempre. Muito quente. Tá. Porque a hora que você coloca a carne, ela Ela vai já fecha os diminuir poros. e já vai diminuir a temperatura também, né? Sim, Sim. muito quente, panela bem quente. E Vai a começar um carne, pouco. a gente tá usando a 100 hoje. Aham. Mas essa receita pode ser com outros tipos de carne também? Eu já fiz com todo tipo de carne. É? Já. O campeão, assim, da aprovação foi pernil desfiado. A galera gostou muito do Pernil pernil de porco. desfiado. Vou pôr aqui antes que comece a fumaçar muito. Tá. Pernil de porco, pernil suíno. Aqui o mais importante é a gente ter uma carne de qualidade, né? Tá. Independente do tipo da carne, ter uma carne boa, né? Porque mesmo a 100, eu dei uma limpadinha de leve, por mais que a gente use um pouco da gordura, pra não ficar tão aqueles pedaços de gordura, né? Porque a gente quer ele desfiadinho, né? A gente Tá. quer que ele desfie. E você com 16 anos já trabalhava com fotografia? Já trabalhava. Eu comecei fotografando festa, cervejada, coisa de Rolê. rolê de colégio. E nessa época era muito assim, irrelevante que eu ganhava, né? Era muito pouco. Sim. Mas eu peguei muita experiência e minhas fotos se espalharam muito nessa época. Então, como eu assinava tudo, eu comecei a ficar conhecida com as fotos por causa disso, assim. Só pra eu contextualizar, assim, a época, onde saíam essas fotos? Fotolog? Nossa, também acho que eu ainda usava, mas era no Orkut. No Orkut, meu Eu tinha Deus! 2 perfis no Orkut. E aí eu consegui juntar uma graninha com isso. Nessa época também eu entrei na UEM, Ah, você fez o quê? eu fiz 2 anos e meio de comunicação e multimédia. Olha
só. Então, E você foi entrando na área eu total, fui. né? Eu já gostava muito, né? E eu tinha uma Aham. facilidade ali com a internet. Aham. Sempre tive uma facilidade com a internet. E aí era o único curso que me interessava da UEM e eu fui fazer. Aham. E conheci bastante gente legal lá também nesse período. Quando começa a juntar água, é porque a panela esfriou demais, né? Então, ou a gente tira tudo, se é uma carne que a gente vai selar, a gente tira, separa, esquenta bem de novo e volta. Ou nesse caso, que é um caldo, a gente não precisa se preocupar tanto, porque esse líquido a gente vai usar, né? Então, Porque a carne já tá selada, né? Já. A gente já vai tirar. Tá. Ó, aqui eu já posso tirar a carne e reservar ela, tá? Porque eu vou aproveitar todo esse líquido que ela soltou pra acrescentar sabor no caldo. E a mandioca, você tem um truque especial pra cortar ela, né? Conta isso. Tenho. Eu gosto de tirar os fiapinhos dela antes de cozinhar. Porque daí a gente não perde tempo fazendo isso depois. Nem tempo Entendi. e nem se queima, né? Porque Então, ela porque cozida se a gente deixa depois, fica lá queimando a mão Fica. pra tirar o fiapinho, né? Agora a gente vai pôr a mandioca pra cozinhar. Deixa eu Tá. separar isso aqui. E aqui... Naquele fundinho que já estava aqui. Isso, no Tá. fundinho que já estava aqui. Uhum. E... Gente, esse cheiro. Sério, tá muito bom. E o pulo do gato aqui, precisa de uma concha. Uma Rê, concha, por favor. vamos lá. Vai ser esse truque que a gente quer que vocês aprendam. Que é usar caldos pra fazer qualquer coisa que você for fazer na cozinha, inclusive todas as sopas possíveis, né? Então a gente vai cozinhar a mandioca já aqui, nesse caldo. Então a gente coa ele. Esse legume a gente consegue até fazer mais um pouco de caldo. Porque a gente fez Eu acho que ele não pouco soltou tempo, tudo, ele né? ainda não soltou tudo. Então Tá. dá pra gente fazer mais e até guardar, né? Já Uhum. congelar e tal. Adorei, já vou guardar aqui. E aí a gente vai colocando todo ele aqui. É importante coar pra gente não ter pedacinhos, né, dos vegetais. Porque a gente quer um caldo lisinho. Nesse caso a gente vai bater, até podia ter uma cebola frita aqui. Aham. Mas como a gente não fritou antes, E né? como ela já tá bem saborosa, Tá. pela carne e tal, a gente não precisa não. Gente, tá muito gostoso. Ele fica... Ele Não, tá o muito cheiro gostoso, que tá tá? delicioso. Esse cheiro que eu tô sentindo é o sabor que eu tô sentindo também. Aham. Porque dá pra sentir muito o salsão, O que salsão. ele é, né, ele é proeminente aí, dá pra sentir bem. E eu adorei, que eu nunca tinha colocado em caldo, a pimenta. Eu gosto por ela. Porque Então, ela solta um sabor bem... Porque ela solta um sabor bem legal e ficou zero picante. Não fica picante. Nossa, ficou muito bom. Não fica. É um jeito que eu percebo que a dedo de moça, ela solta sabor, né? Ela solta muito sabor. Então a gente consegue pôr sem ficar muito forte. Criança, bom. às vezes, não curte, né? Tem gente que não gosta Sim. também. Então, enquanto a mandioca cozinha lá naquele caldo maravilhoso, a gente vai aproveitar e conversar mais um pouquinho agora, tomando uma coisinha. Porque eu acho que comida boa pede uma cervejinha boa, né? Então, ó, hoje a gente tá aqui com uma Session IPA. Gostosa, né? Deliciosa. Você acha que vai harmonizar bem? Vai. Ah, caldinho, né? Mas então vamos voltar para a história toda. Você estava lá na UEM, fez comunicação, já trabalhando com fotografia, já cozinhando, e aí você juntou tudo no Instagram. Eu ainda não cozinhava, porque Aham. eu não tinha muito tempo, né? Aham. Eu também trabalhava num projeto de extensão dentro da UEM. Eu Aham. trabalhei no cursinho da UEM. Ai, que Eu legal! fiquei praticamente um ano trabalhando no cursinho da UEM. Aham, E foi onde eu consegui ir guardando dinheiro. sim. Ganhava ali meus R$400. Sempre trabalhando e juntando. Eu fui juntando, porque eu ainda morava com os meus pais, dava, né? Uhum. E aí eu fui juntando essa graninha, comprei outra câmera melhor, que aí foi quando eu consegui realmente trabalhar. Então eu troquei de câmera, troquei de lente nessa época. Aham. E aí eu comecei a focar realmente em trabalhos. E como que o Instagram começou na sua vida? Porque assim, lógico, todo mundo tem Instagram e tal, mas você trabalha com o Instagram. Você é uma Sim. produtora de conteúdo focada em comida. Como que começou isso? Começou de um jeito muito despretensioso, assim, não foi uma coisa que eu planejei fazer. Mas como eu já tinha essa característica até no Orkut, igual eu falei, tinha Aham. 2 perfis já, rolava uma Aham. coisa muito louca na comunicação ali. Quando migrei pro Facebook também, que daí o perfil é aberto e tal, então aquele perfil gera, né, pessoas visitando e tal. Aham. Então eu sempre indiquei muita coisa do que eu gostava, que fazia parte da minha vida, para as pessoas próximas a mim. Então foi fluindo, assim, não foi uma coisa Natural. planejada. Aham. E aí do Facebook foi pro Insta. Uhum. E do Instagram eu só migrei, porque um pouco do jeito que eu fazia, eu dei uma mudada, né? Adaptei ali mais pra fotos. E aí acabou que foi o que acho que destacou um pouco mais, porque eu
Porque a gente já, vê né? o seu Instagram e ele realmente é muito bonito, né? Ele tem uma qualidade ali de imagem bem bonito. Eu sou meio nóia da estética, confesso. Você cobriu comida de boteco já Pois agora é. pelo segundo ano. Sim. Você fez Maringá Food Festival também. Conta um pouquinho dessa experiência. Eu fiz Maringá Food Festival. Comeu muito hambúrguer. Comi muito hambúrguer. Eu fiz os 25 bares do ano passado, fiz Meu os 23 Deus. desse ano. E assim, é um nível que eu nunca imaginei, porque é um concurso a nível nacional, falando do comida, né? E ter conhecido, por exemplo, o Felipe mesmo, né? Tipo, um dos diretores do Comida de Boteco, pra mim foi uma coisa inacreditável, assim. Nossa, essas oportunidades eu nunca imaginei fazer. Fiz lançamento do Ano Novo do Hotel de Ville, eu fiz algumas coisas assim que foi muito legal. E tudo de forma orgânica. tudo Você de nunca forma buscou orgânica, isso, eu as nem coisas atrás chegaram pra ia. você. É bem isso, assim. Eu nunca fui muito atrás, até porque a minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. Então, o que vem é muito uma pessoa vir atrás de mim. Ou, no caso dos festivais, eu confesso que eu vou atrás, porque eu gosto demais de participar. Mas é uma coisa muito natural mesmo. Opa, pegou pressão. E agora quanto tempo? Uns 15 minutinhos no máximo, assim. Depende da potência do fogo, né? Seu Instagram de comida, o que você gosta e tal. Mas você faz publi de comida? Começou a fazer? Então, a publi é uma coisa que eu prezo muito pela transparência ali, de eu realmente consumir aquilo e gostar. Então, normalmente eu provo antes, eu conheço o produto antes, e aí sim, né, se eu curtir realmente, se eu ver que vale a pena divulgar. Você já falou não? Já. Sério? Muitas vezes. Tipo, não, desculpa, não Cara, dá. eu já falei não pra uma publicidade de refrigerante, porque eu não tomo refrigerante. E era uma marca gigantesca, e eu falei assim, eu não tomo refrigerante. Ia ficar Juro. falso, né? Falei, gente, todo mundo sabe que eu não tomo refrigerante. Entendi. Não fiz. Então, o que tem lá é real, oficial, é o que você gosta mesmo. Eu acho que é por isso que tem toda essa credibilidade, né? A minha cara é muito transparente, né? Então, assim, Se a Isa não gostou, gente... eu não sei mentir. Não sei mentir. E outra coisa que chama atenção no teu Instagram não são só as fotos, você escreve muito bem. E também eu sei que você começou a fazer outra faculdade, aí me conta disso. Na altura dos meus 30 anos, eu comecei a fazer jornalismo, graças à Musa Inspiradora. Gente, a culpa é minha. A culpa é sua, sim. Meu Deus, olha a responsabilidade. A Musa Inspiradora, a Rê já me levou pra lugares que eu nunca imaginei estar. E confiando no meu trabalho, sem eu ter nada, né? Tipo, eu nunca tive um perfil muito grande, meu perfil tem 12 mil e poucos seguidores. E essa confiança que você sempre colocou em mim, eu acho que, né, eu tenho que dar valor. E eu fui atrás de me profissionalizar mais, porque eu gosto muito da parte escrita, principalmente porque quando eu tava nos pós-parto da vida, eu lia muito, eu consumia muito conteúdo ou escrito ou legendado. Então eu penso que é muito uma forma de incluir as pessoas, tanto quem não pode ouvir, tanto quem não ouve mesmo. E as mães ali que estão ali na função bebezinha amamentando e tal. Gente, que Então eu faço lindo muito isso, escrito. porque é isso, quando a gente, ela tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos, então assim, quando você tá lá amamentando na madrugada, você não vai ouvir, você vai ler, então a gente precisa desse conteúdo também, porque as pessoas foram parando de escrever, né? Sim, e muita gente fala até ninguém lê. Gente, meu perfil, as pessoas leem, porque se elas não lerem, elas não vão consumir o que eu faço. Porque eu não faço aquela coisa de ficar me gravando, eu não gosto. E normalmente eu tô assim, trabalhando, apoiada, encostada em algum lugar, fazendo alguma outra coisa, eu tô ali fazendo alguma coisa, um texto, um story, eu tenho muita facilidade de escrever rápido. Então, é muito nesse ritmo que eu faço. E é o jeito que eu consegui encaixar na minha vida e que funciona pra mim. E o meu público gosta. Bom, eu acho que ficou pronto lá. Vamos lá ver? Ó, isso aqui é a mandioca já batida, então terminamos a pressão, voltamos, batemos. Aqui é um segredo não, né? Uma dica é a gente bater por partes. Esse liquidificador é bem grande e ele conseguiu bater tudo. Ó, agora a gente volta com a carne. Gente, tá bonito, hein? E aqui a gente vai pôr uma pressãozinha mais de leve agora pra ela desfiar, né? Porque a gente só selou ela, então agora ela vai desfiar nesse caldo. Então a gente põe não um fogo muito alto, porque senão ela vai grudar muito. E aí tá praticamente pronto já. Ó, você não põe sal.
Em Ainda nada. Só na carne. Só na carne, é isso mesmo. Cozinha tudo sem sal. Por enquanto, sim, porque como a gente já temperou a carne, o caldo é saboroso, por isso que ele é muito legal de ser usado, porque ele reduz muito o uso de sal. A gente consegue fazer uma comida com muito menos sal, porque ela já vai estar saborosa e a gente só acerta o sal no fim ali e fica tudo certo. E agora mais quantos minutos aqui? 10 minutinhos ela já tá desfiando, porque é uma carne macia. Vamos lá que eu tô curiosa agora. Olha isso! Gente, que cor linda que ficou isso. Ficou. Nossa! Bom, agora a gente vai empratar e a gente já mostra pra vocês. Viu como essa carne desfiou bem? Nossa, desfiou super bem, né? Por isso que é bom ter uma carne de qualidade. Vamos lá? Tchim-tchim? Vamos Tchim-tchim. provar. Gente, isso tá muito bom. Tá muito bom. Comeria isso todos os dias. Fez um friozinho, assim, sabe aquele friozinho? Assim, gente, amanhã vai fazer frio. Corre comprar uma boa carne, compra mandioca e faz isso daqui, que você não vai se arrepender. E Sério. Uma dica é que a gente pode congelar ele pronto. Então, assim, você tem ali num potinho na geladeira, você pode porcionar em várias Não pequenas. perde a textura da Não. mandioca. Desse jeitinho aqui vai pro freezer. Dura quanto tempo no freezer? 3 meses, né? É o máximo que a gente deixa pratos prontos congelados. Mas se você porcionar ali, vai acabar que você não vai nem ver. Porque, deu um friozinho à noite, no lugar daquele miojo, sabe, em Salvador, a gente descongela um caldo Nossa. delicioso e come. E a cervejinha A cervejinha. harmonizou super bem. Curtiu? Amei, amei. Isa, vem cá. Obrigada. Obrigada, Eu amei. amei estar aqui. Obrigada. Uma honra ter você como nossa Obrigada. primeira convidada desse quadro. Gente, esse foi só o primeiro programa do Cozinhando e Conversando aqui no Marinando. Então, nós teremos muitos outros convidados maravilhosos aqui da nossa cidade. Então, se você quiser ver alguém aí que você gosta, que você acompanha nas redes, comenta aqui e fala quem você quer ver cozinhando e conversando aqui comigo. Isa, obrigada. Amei. Eu também. Beijo.